vai atacar o Racing. Me parece óbvio que o Flamengo hoje tem que jogar para frente, conquistar um resultado com mais folga do que aquele que ele fez contra o Estudiantes e o levou a levar um sufoco na Argentina. Mas antes de debater o Flamengo, a gente traz as informações do time que entra em campo hoje com a repórter Duda Dal Ponte. Oi, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para você, para os amigos da mesa, para todos que nos acompanham aqui no Seleção. Estamos desde cedo no Maracanã. Por enquanto o movimento ainda está tranquilo, mas à noite isso daqui vai estar lotado, porque os ingressos estão esgotados e mais de 70 mil pessoas vão comparecer hoje aqui no Maracanã. Dia de Libertadores é sempre um dia especial, né? E o torcedor do Flamengo deve estar se perguntando quem vai jogar na zaga ao lado do Léo Pereira. Isso porque a gente falou ontem aqui no Seleção que o Léo Ortiz foi diagnosticado com um estiramento no ligamento do tornozelo direito. E ele se recuperou bem na segunda e na terça-feira. Fez trabalhos tanto no Ninho do Urubu quanto em casa. Então ele está disponível para o técnico Filipe Luiz para jogar. E ele deve começar, inclusive, no time titular. Isso porque o possível substituto do Léo Ortiz é o Danilo. Só que o Danilo, que jogou quase toda a partida contra o Palmeiras depois da saída do Léo Ortiz, né, quando ele sentiu a lesão no tornozelo, Danilo também não está 100% fisicamente. Ele saiu desse jogo sentindo dores no joelho. Então, como os dois não estão 100% fisicamente, fica a escolha do Filipe Luiz. Hoje os dois jogadores vão ser reavaliados, todos os jogadores já estão lá no Ninho do Urubu, concentrados. Eles vão passar por uma reavaliação para saber se realmente evoluíram nesses 3 dias e se tudo se confirmar, como vem se confirmando nos últimos dias, o Léo Ortiz deve estar no time titular ao lado do Léo Pereira. De resto, também nenhuma mudança em relação à escalação que o Filipe Luiz colocou em campo na partida contra o Palmeiras, né? Com o Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz, na esquerda Alexandro, meio de campo Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e lá na frente Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Vale a gente lembrar que o Flamengo teve uma campanha bem irregular, né? Nessa Libertadores, principalmente na fase de grupos. Teve aquele susto contra o Central Córdoba no Maracanã, quando perdeu no Maracanã na fase de grupos para o time argentino. Mas depois, na última rodada da fase de grupos, conseguiu a classificação para as oitavas de final. Passou pelo Internacional de forma um pouco mais tranquila, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Aí, contra o Estudiantes, nas quartas de final, já foi um pouco mais difícil, porque a decisão foi para os pênaltis, mas o Rossi salvou. Agora tem a semifinal, mais uma vez um clube argentino, e o Flamengo quer vencer, ou melhor, quer fazer saldo de gols aqui no Maracanã hoje, para ir mais tranquilo para o jogo de volta na quarta que vem, lá em Buenos Aires, contra o Racing também, é claro. O Flamengo quer voltar a uma final de Libertadores depois de 3 anos. Em 2022 foi campeão e depois nunca mais voltou a uma final de Libertadores. Quer fazer isso depois de 3 anos e vai ter apoio da torcida hoje aqui no Maracanã para construir esse resultado já no primeiro jogo. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Duda. Ter um elenco como esse que o Flamengo tem, quando você perde um jogador da qualidade do Léo Ortiz, seria um problemaço em outros clubes. Mas quando o seu substituto é o Danilo, eu acho que essa dúvida fica bem mais suave. Se não puder jogar o Léo Ortiz, você ter um jogador da qualidade do Danilo ali. Na minha opinião, né? Não sei. Tô aqui com uma zagueira na mesa. Não, são zagueiros de altíssima qualidade, mas é claro que o titular, por ter o entendimento da linha defensiva, acaba encaixando melhor. E o Danilo acabou entrando muito bem contra o Palmeiras também, né? Ele Exato. Foi super importante, então isso não se discute a qualidade. É mais a questão realmente do defensiva, é claro, e o papel também que o Ortiz acaba desenvolvendo na equipe do Flamengo. Agora, quem questionava, o Danilo também é um zagueiraço, né? É mais sobre essa intenção dessa linha defensiva, ainda mais para um jogo de hoje, que é um jogo de muito embate físico, de muito duelo ali. E tem que estar tudo minimamente correto, né, nessa movimentação dos defensores. Eu acho que hoje é um jogo muito perigoso, tá? Um jogo que o Flamengo não pode pensar somente em atacar. Eu sei que todo mundo quer que o Flamengo faça o máximo de gols possível, vença o jogo, tudo isso é verdade. O Flamengo precisa fazer um placar razoavelmente bom para levar esse jogo para a Argentina com tranquilidade,
Mas, galera, não dá para esquecer do sistema defensivo. Então, o Felipe Luiz vai ter que pensar muito bem na hora de escalar o Léo Ortiz ou não, se ele realmente está 100%. E se tiver, vai ter que se preocupar sim com os contra-ataques, né? As escapadas do time do Racing, porque a gente sabe que o Flamengo não pode correr riscos de levar gols, senão fica tudo ainda mais difícil. Então, o Flamengo tem que atacar, tem que fazer os gols, mas não pode deixar de se preocupar sim com esse sistema defensivo. Agora, se jogar Danilo, se jogar Léo Ortiz, são dois zagueiraços, com certeza fará uma boa dupla ali com o Léo Pereira. O curioso da campanha do Flamengo é que esse time, na Libertadores especificamente, ele só deu as caras, né, do poderoso Flamengo contra o Internacional. A fase de grupos ela é ruim, passar em segundo eu acho um resultado ruim, quase beira o inaceitável no grupo tranquilo que o Flamengo tinha. Passou em segundo e no sufoco, né? Não foi uma classificação tranquila. Apesar de ter dois Flamengo. Semifinalistas, né? Flamengo e LDU, os outros dois sparrings, um ganhou do Flamengo no Maracanã, né? E ele passou no sufoco. Aí ele joga muito bem contra o Inter, né? Os dois jogos, o Flamengo joga muito bem contra o Inter. Contra o Estudiantes, jogou muito bem um tempo, quando ele abre 2-0, depois fica estranho o jogo. E isso não pode acontecer hoje. Exatamente. Acho que um pouco mais do que um tempo, uns 60 minutos. Acho que uns 60 Eu achei estranho aquele jogo. Achei Essa que é era a lição do jogo anterior. O jogo da volta foi muito ruim, o pior jogo do ano do Flamengo contra o Estudiantes. Então, assim, é um time que na Libertadores ainda não mostrou o que a gente sabe que esse time dá, o que ele entrega no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Hoje, eu acho que ele tem que subir de nível na Libertadores. Eu estava olhando as campanhas dos dois, o Racing tem 19 gols marcados, o Flamengo tem 11, olha só. O poderio que o Flamengo tem. O Racing também é um bom time, né? Para mim, é o adversário mais duro que o Flamengo pega nesses mata-matas até agora, né? É o adversário mais duro, sem sombra de dúvidas. Assim, pro poder que é o Flamengo, você ter 11 gols em 10 jogos e olha os adversários que ele enfrentou, não está de acordo, por exemplo, com aquilo que o Flamengo faz no Brasileiro mesmo. De jeito nenhum. Né? Então acho que hoje é subir de nível. Subir de nível. Mas assim, esse Flamengo, ele tem subido de nível em jogos fora Libertadores, nesse caso, né? O jogo contra o Estudiantes, mas assim, jogos grandes, esse Flamengo tem entregado bom futebol, né? O jogo contra o Palmeiras agora foi um ótimo exemplo, e principalmente porque eu acho que a característica do Felipe Luiz que se diferencia de talvez outros técnicos que tenham passado pelo Flamengo nos últimos anos, é que ele é aquilo que a gente já vê como jogador. Ele tem uma leitura de jogo muito boa. E ele lê o que o jogo pede. Então, a depender do que o jogo pede, ele adapta as características do time dele a uma forma. Então, por exemplo, esse Flamengo e Palmeiras agora, do fim de semana, esse talvez seja o Palmeiras mais propositivo que a gente viu nos últimos anos do Abel. Né? É o Palmeiras que mais tem qualidade com bola nos pés, que mais trabalha. Vem para jogar contra o Flamengo. Exatamente, e que é o mais agressivo também na marcação de saída de bola, identidade. né? E o Flamengo, nesse jogo, né, ele entende que o Palmeiras vai vir com essa agressividade de saída, na marcação da saída de bola, que o Palmeiras, em vários momentos, vai ter mais a bola do que este Flamengo. E ainda assim ele fala assim, eu vou jogar este jogo como o jogo pede. Então ele manipula a marcação do Palmeiras, que é a marcação alta individual, né? Quando o Palmeiras sobe a marcação, ele sobe individualmente, o Flamengo esvazia aquele meio e permite o passe do Rossi, né? Direcionado para o Pedro ali, ninguém corta essa bola porque não tem ninguém ali, que ele coloca todos os outros jogadores para lá, atrai a marcação do Palmeiras e o Pedro fica aqui só com o Fux. E aí o Pedro consegue o giro e dá o passe para o Arrascaeta. Então, o primeiro tempo, por exemplo, desse Flamengo-Palmeiras, mostrou um Palmeiras com, em vários momentos, né, mais controle do jogo, com bola nos pés, só que o Flamengo matando o jogo. Então, é um Flamengo, para mim, foi o Flamengo-Palmeiras mais diferente, eu acho, que a gente viu nos últimos anos. Foi sim. Porque a gente sempre viu o Palmeiras menos, né? Esperando mais. Exatamente. E a gente viu uma coisa um pouco diferente. Não estou falando que o Flamengo esperou, não, mas é porque ele fez uma proposta de jogo que encaixou na melhor forma que ele tinha de ganhar desse Palmeiras. Eu já acho que coletivamente, para mim, o Flamengo deu uma queda, não é de hoje. Ele está jogando abaixo já há algum tempo daquilo que ele pode. E enquanto o time coletivamente teve uma queda, na minha opinião, individualmente o Pedro está numa ascensão brutal
E é essa ascensão que levou o Flamengo a brilhar na semana. Porque tanto o jogo com o Botafogo, como o jogo de domingo, para mim, o Flamengo não controlou os jogos, ele controlou os placares. Esse é o grande ponto, exato. Ele controlou os placares. E controlou os placares por causa desse centroavante que ele tem. Então, mas Rizek, contra o Estudiantes, o Flamengo controlou o jogo e não controlou o placar? Aqui, Porque né? ele criou. Aqui, sim. Que foi um jogo que no primeiro tempo estava 2-0 em 10 minutos e você falou: caramba, vai ser 4. Perfeito. E de repente não foi. O jogo poderia ter sido do 4-0 pelas chances criadas. Exatamente. O Flamengo não matou o jogo e sofreu no final. E em vários outros jogos aconteceu isso. Contra o Ceará, o Flamengo toma um empate num jogo que estava controlado. Quantos jogos o Flamengo teve controle e não teve placar? No sentido de assim, putz. Deixou cair e tomou gol no segundo tempo. Era o que se falava do Flamengo, perfeito. Não era efetivo nas chances. Perfeito. É que de um tempo para cá, eu opino que o Flamengo, de um tempo para cá, e é normal, todos os times oscilam. Eu acho que o Flamengo coletivamente deu uma oscilada para baixo, na minha opinião. O jogo com o Bahia, tudo bem, teve 2 expulsos, né? É difícil avaliar aquele jogo. Contra o Corinthians, para mim, foi o primeiro tempo, foi o pior que a gente viu. Não jogou bem contra o Corinthians. Não fez um grande jogo contra o Vasco também. Cruzeiro também, jogo Cruzeiro, igual, poderia jogo ter igual. Então, assim, eu acho que o Flamengo, para os padrões do Flamengo, claro, por ser o melhor elenco e ter mostrado ao longo do ano o futebol mais encantador aqui do Brasil, eu acho que o Flamengo deu uma embicadinha para baixo. E para sorte do Flamengo e do Felipe Luiz, nesse momento o Pedro fez o que fez na semana e tornou... Assim, liquidou o assunto, né? Se Pedro joga ou não joga, né? O desempenho do Pedro contra o Botafogo e contra o Palmeiras enterrou esse assunto, né? Pode falar, Cana. Não, mas eu acho que, assim, eu acho natural também a oscilação do Flamengo. Muitos jogos, acho que a gente pode avaliar o Flamengo nesse momento da temporada, depois dessa data FIFA, né? Que acabou tendo tempo para descansar. A data FIFA deu uma mudada no jeito do Flamengo, sim. É isso que ia chegar, é nesse ponto que eu ia chegar, né? De data FIFA, de você descansar, de você rever os mecanismos. A isso, você tem um Pedro lá no alto, você tem 2 jogos físicos, eu falei, isso não está na área, que contra o Botafogo e contra o Palmeiras, foram 2 jogos muito físicos, de muita intensidade. E mesmo o Felipe Luiz, sabendo qual jogador ele vai atuar ou não, eu acho importante ele também entender o momento de cada jogador, mesmo a questão tática, se assim, se assado, ser cozido. E aí ele vem de 2 enfrentamentos muito difíceis e hoje vai ser um outro enfrentamento muito físico, e de um time também que faz essas perseguições pelos setores, essas perseguições individuais, em que o Flamengo conseguiu manipular muito bem, sobretudo contra o Palmeiras. Então, eu imagino que vai ser um cenário que de um time, no caso do Racing, que não vai ter as dinâmicas com a posse de bola, é claro, de um Palmeiras, não vai ser um jogo muito físico, de muito duelo. É claro que o Felipe vai pensar muito sobre qual time ele escalar, mas eu tô com o Rizek e com todo mundo. É inquestionável sobre a questão do Pedro em campo. Até para sair dessas dinâmicas, desse desencaixe do adversário, sendo o cara para segurar essa bola, de fazer aquele pivô, de limpar como ele limpa. A minha dúvida é se ele vai com o Lino, se ele vai com o Carrascal, se o Plata entra por ali, se é o Luiz Araújo, vai jogar pelo lado direito, vai jogar pelo lado. Mas acho que mais do que nunca ele vai ouvir, ele vai sentir o momento do jogador. Mas ele não pode esquecer que hoje é um jogo que não pode acontecer como aconteceu. Não me surpreenderia se ele tirar o Lino. Por quê? Porque exatamente isso, Zé. Porque, assim, querendo ou não, primeiro, o Lino não é um cara que termina jogadas, ele não é um goleador, ele não é um cara que termina, ele é um cara que participa mais do jogo, ele é um cara que é mais vertical, mais direto, abre espaço. Como que vai vir um Racing? O Racing vai dar campo pro Flamengo, não vai dar campo pro Flamengo? Ao mesmo tempo, é um Flamengo que vai ter que ter profundidade para o lado de campo, né? Em algum momento ele vai ter que profundidade. O Carrascal não é esse cara que vai para a linha de fundo. Ele é um cara que articula um pouco mais. Como que ele vai desenhar essa equipe? Agora é um Flamengo que tem que aproveitar o seu melhor momento nesse jogo de hoje. Que exatamente contra o Estudiantes. 2-0, poderia ter terminado até mais. E aí passou aquele sufoco todo no jogo de volta. Então, assim, eu tenho certeza que o Flamengo vai controlar o jogo. Mas mais do que controlar o jogo, o Flamengo vai ter que ser efetivo. Mas, sobretudo, saber que vai ser um jogo muito físico, de muito duelo individual. Muito duelo individual no jogo de hoje. Ser efetivo no placar, eu acho até que de construir uma vantagem de 2 gols ou mais. Sim. Porque a volta, ela é muito difícil. Assim como se encontrou já um ambiente difícil contra o Estudiantes, né? Aquele ambiente hostil dos argentinos, o Racing é um dos ambientes mais hostis de Libertadores
E é a um gente time pode ver. melhor que o Estudiantes também. E é um mais time cascudo, melhor. que tem É um time decidido melhor. mais. Então, assim, se você for com um gol só de vantagem, a chance de você ser engolido ali, ela é... O Flamengo tem totais condições de ganhar os 2 jogos, tá? E, sei lá, 1-0 aqui, 1-0 lá. Tem totais condições. Mas o que a gente está falando aqui é... Como fez com o Inter. Exato, mas o que a gente está falando aqui é sobre a probabilidade, é sobre contexto, é sobre como dificulta, e a gente viu o Estudiantes, que é um time pior do que o Racing, dificultando muito a vida do Flamengo lá. Ir para os pênaltis foi pô, que bom, acabou o jogo aqui, foi para os pênaltis. Deu chance Sim, teve de um gol Rossi anulado, brilhar. inclusive, numa sacada do Léo Ortiz, que deixou um jogador Saiu do do impedimento, Estudiantes em impedimento. O Tim Vickery fez um comentário sobre o Pedro que me fez pensar e queria ouvir a opinião de vocês. O Tim opina que esse gelo que o Felipe deu no Pedro e a maneira como o Pedro voltou, o Felipe conseguiu tirar do Pedro coisas que a gente não via antes, ou seja, ele achou positiva. Esse período do Pedro banco, joga, que ele voltou melhor, entregando pressão na saída de bola, mais dinamismo. Vocês acham isso também? Vocês opinam que o Pedro voltou melhor? Vamos contar essa historinha de Pedro e Felipe Luiz. Cara, eu acho que isso ficou visível para todos, né? Que realmente melhor depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Aquele debate, aquela discussão acalorada, né? Ali na coletiva do Felipe Luiz, né? Aquela exposição do José Boto. É claro que isso não é bom, né? Ainda mais num time profissional como o do Flamengo. Mas, pensando no lado particular do jogador em se superar, em querer mostrar mais, em querer, né, estar mais ativo ali nos treinamentos depois de ter sido exposto, cara, o Pedro realmente deu a volta por cima e, na minha opinião, acabou que esse chacoalhão acabou fazendo bem para o próprio jogador, que não se abateu e conseguiu recuperar a confiança e agora recebeu elogios do José Boto, que tinha exposto ele, e também do próprio Felipe Luiz, o treinador que provocou ele e acabou, né, extraindo algo de positivo de tudo isso que aconteceu. Vocês também opinam que ele voltou melhor? Ah, com certeza. E o jogo acabou mostrando. Lembra na época que aconteceu aquela chamada, né? Muita gente achou que o Felipe expôs muito, outros acharam que o Felipe Luiz fez correto. Eu achei que o Felipe Luiz fez correto, eu falei isso nos programas que eu acabei participando e acho que isso serviu. Ele não negou o diamante que é o Pedro, a qualidade técnica, o diferencial dele. E o que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, a gente viu que funcionou. Claramente funcionou. Se a gente analisar, ele participou exatamente se posicionando muito bem, diminuindo o espaço do adversário. E quando você tem um jogador que tecnicamente é diferente, é mais fácil você ensinar como diminuir o espaço, como ele pode tirar a comodidade do zagueiro, por exemplo. E acho que o Felipe vem trabalhando isso com o Pedro. E o Pedro entendeu que, peraí, eu tenho que dar um pouquinho mais para eu jogar no time, né? Para eu ser titular dessa equipe. Porque quando a bola tá no pé do cara, ele sabe o que fazer, ele é um cara terminal, ele coloca a bola dentro do gol. Então eu acho que sim, sem dúvida alguma, o que o Felipe fez de lá para cá, talvez sim tenha feito essa diferença do Pedro hoje. Eu acho que o Felipe Você olha nessa historinha dele, né? A quantidade de jogo grande do qual o Pedro não participou, contra o Chelsea, contra o Bayern, contra o Corinthians, em São Paulo, jogos que ele não foi, contra o Inter, que ele também não foi titular, na Libertadores. Assim, houve alguns jogos ruins dele também recentes, né? Assim, Zero, Estudiantes, ele não foi muito bem. O pós-data FIFA dele é que é brilhante. Dos 6 gols que o Flamengo fez, ele só não participou do terceiro contra o Botafogo. Todos os outros, ou ele deu assistência, ou ele participou da jogada do pênalti, ou ele fez o gol efetivamente. Eu acho que o Felipe, quando fez aquilo, a gente às vezes perde de vista que o Felipe tem hoje no Flamengo uma posição que qualquer treinador gostaria de ter, né? Que é o fato de ser um treinador com conhecimento para isso, que está muito claro no time que ele monta, preparo para isso, e em algum momento ter sido um igual a boa parte do elenco dele. Né? Recentemente, ele estava sentado do lado do Pedro no vestiário. Eu acho que ele tem informações que poucos treinadores no mundo têm, de como é a postura de cada um, como reage a uma cobrança, como reage a um elogio, do que o jogador precisa para melhorar, às vezes ser provocado, às vezes precisa ser mais cuidado, ser blindado de uma crítica externa. Eu acho que ele fez aquilo de forma medida, assim, ele sabia onde estava se metendo. Também acho. Ele sabia que alguns jogadores sentiriam aquilo como algo para jogar para baixo. E que o Pedro, talvez por indicativos que ele teve na convivência de vestiário, poderia levar aquilo para cima, melhorar o nível de treino, melhorar o nível de jogo consequentemente. E o Pedro,
teve um Mundial de Clubes abaixo, em que o Felipe puniu, entre aspas, o mau rendimento, com pouco espaço na competição, que eu tenho certeza que ele queria jogar, e agora recompensa o Pedro pelo rendimento. Depois do jogo contra o Botafogo, ele até fala, a semana de treino dele foi brilhante. Pedindo o jogador na seleção. O Felipe foi do barramento ao pedido da seleção. A gente ficou muito surpreso e fez muito barulho com a fala dele em cobrança, e repercutiu um pouco o elogio, né? Ele tem elogiado o Pedro, a cara coletiva, ele falou a cara no último jogo, ele falou que foi sublime a atuação do Pedro, inclusive por elogiou a pela semana dele de treino, função né? Que é essa data FIFA aí, que eu acho que o Flamengo aproveitou muito bem. Não teve ninguém convocado, recuperou uma galera que estava fora. Cara, o Pedro foi o melhor jogador do Brasil na semana, cara. O que ele fez na soma no momento que o Flamengo mais precisava, tá? Botafogo, exato. Na hora que a água bateu no queixo, a tabela do Flamengo era duríssima. Meio de semana, um clássico que é difícil, embora o Flamengo tenha uma temporada bem melhor que a do Botafogo, e que estava difícil o jogo, até ele começar a descomplicar, quando sai 1-0 dos pés dele no final do primeiro tempo. Então, assim, ele aparece no momento decisivo, muito pela gestão que o Felipe tem, que eu acho que é otimizada por um conhecimento pessoal. O Pedro deve ter falado sem reservas, com gente próxima ao Felipe, quando os dois eram jogadores do Flamengo. E o Felipe sabe o que passa no coração dele. Muito treinador não consegue ter esse acesso, né? Porque existe um distanciamento ali de chefia e subordinado. O Felipe, ele viveu como um igual ao Pedro durante um bom tempo. Então, acho que tudo foi medido. Quando ele subiu ali o sarrafo da cobrança, ele sabia onde estava se metendo. E tem uma outra coisa também, né? Que o Pedro, nesse ano, ele não tem reserva. No sentido de que o reserva dele era o Juninho. Era, não é? Mas ele foi testado Plata, foi testado Bruno Henrique, mas na como prática, o Pedro isso centroavante não tem. Não é. Não tem Gabriel, não tem Gabigol mais, acabou. Não tem Sombra. É isso que eu ia falar. Então, eu acho que, a partir desse momento, quando você não tem nenhum cara com as características similares às suas para jogar fazendo a função que você faz, é muito mais fácil você se acomodar, né? Calan jogou, pode falar melhor. Assim, claro que tem jogador que, cara, entrega... Mas, assim, é muito mais fácil você mostrar cada vez mais qualidade quando você tem uma sombra do teu lado. Quando você... esse cara tá treinando muito, cara. Se ele começar a ganhar um espaço aqui, um jogo que eu tô machucado, o cara vai lá, ganha um espaço e pronto. O Pedro era um titular absoluto do Flamengo sem qualquer discussão. O Juninho muito abaixo, mas muito abaixo. Então, e aí, quando você opta por Plata ou Bruno Henrique, é outra característica do jogador. Acaba adaptando, né? Exatamente, não é um reserva. Então, quando tem essa coisa de, não, ele vai ser reserva, que é outra forma de jogar, ele começa a entender que, pô, se eu não entrar para essa forma de jogar que o Felipe quer, da melhor maneira possível, eu vou ser reserva. E não é isso que ele quer, até porque tem Copa do Mundo vindo aí, ele tá vendo que uma posição que é a dele está ali, né? Brilhando, né? Tipo assim, cantando, oi, quem vai me pegar, quem vai me pegar? Ele tem possibilidade de também ser testado, porque é uma posição que não tem ninguém ainda certo. Por mais que tenha tido Matheus Cunha, João Pedro, caras que você fala assim, pô, de repente vão, mas ninguém, assim, pegou essa posição e abraçou. E a característica é única, né? Exatamente. Então, eu acho que tudo isso jogou a favor do Pedro voltar a render. Essa coisa de, olha, você não tem reserva, mas eu arrumo uma forma de jogar sem você. E tem se você não mostrar que você quer... em relação a ele também, que a gente às vezes perde de vista. O primeiro jogo dele na temporada é aquele 4-0 no Corinthians, não é? Final de abril, não é? Não lembro. Final de abril. Acho que sim. A curva do Pedro é diferente dos outros. Ele não tá jogando desde janeiro. Sim, ele Então, vinha assim, de uma lesão grave. Sim. Toda a curva de jogador, ela vem aqui. O Pedro pode estar começando a subir ou tá chegando ao ápice agora, enquanto alguns começam a ter algum tipo de desgaste. Eu acho que, assim, a gente tem que olhar também para um Pedro que voltou de uma paragem longa, de uma lesão grave, e que está se condicionando. O Calan passou por isso. Tem uma hora que volta a confiança, a parte física chega ao nível ótimo. E é necessário você jogar. Você tem que jogar. Você tem que jogar. O talento do Pedro é indiscutível, a diferença que ele faz aqui no futebol brasileiro é indiscutível, não tem como debater. Mas eu sempre achei que para o futebol, assim, de nível internacional, faltava algo ao Pedro. Por exemplo, não acho que ele tenha conseguido fazer diferença nos poucos minutos que teve, por exemplo. Ele participa mal do lance da eliminação. Exato. Ele dá um passe curto que Guardiola corta. Não conseguia ver o Pedro jogando num time grande do futebol europeu, não conseguia mesmo, confesso. Por questão de intensidade mesmo, ver os centroavantes da primeira prateleira do futebol europeu jogarem, o Harry Kane, o Mbappé, o Haaland, é outra história. Então, eu concordo com o comentário do Tim, que o Pedro voltou fazendo coisas
que talvez ele não achasse importante ou não soubesse que era capaz. E para jogar no futebol desse nível, e com o treinador italiano que dirige a seleção brasileira, eu acho que realmente faltavam essas coisas ao Pedro. Se ele vai entregar isso, vai continuar entregando isso, a gente vai ter que ver. Mas eu achei uma boa sacada do Tim, essa de que o Pedro está entregando coisas que talvez nem o próprio soubesse. Ele roubou bolas domingo, uma delas decisiva, né, do Aníbal Moreno. Decisiva. Que a gente não via antes o Pedro dar esse combate. Aliás, é a origem de tudo, né, que leva ele para o banco de reservas, inclusive. Mas se o Flamengo tem o Pedro, o Estudiantes tem também no seu centroavante, o Racing tem também no seu centroavante, Maravilha Martínez, artilheiro da Libertadores, empatado com o Flaco Lopes, uma grande esperança. Então esse duelo de Pedro e Maravilha Martínez é um dos muitos duelos do jogo de hoje. E para falar um pouco mais deste centroavante do time argentino, a gente convida o Rafael Sibila, que fala direto da casa do Maravilha Martínez, fala de Avejaneda, em frente ao El Cilindro, o estádio do Racing. Bem-vindo à Seleção, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para Calan, para Renata e para o Henrique. Tava lembrando aqui a mesa e muito boa tarde também para todo mundo que está aí no Brasil. Estou aqui em frente ao estádio do Racing, que na semana que vem vai receber o jogo da volta desse duelo entre Flamengo e Racing. E como você bem disse, o Racing tem um jogador ali no ataque que não foi contratado para ser essa estrela que ele se transformou no Racing. Hoje ele tem uma multa rescisória acima de 100 milhões de dólares, ou seja, ele mesmo disse que é o contrato para encerrar a carreira dele. O Maravilha Martínez tem pouco mais de 30 anos, mas que chegou ao Racing vindo do Instituto Córdoba, da segunda divisão naquele momento. Ele tinha sido artilheiro da segunda divisão da Argentina, chegou no início do ano passado e se transformou no principal jogador do time, a principal figura, a principal cara em campo, né, da conquista da Sul-Americana do ano passado, porque tem a figura do Costas do lado de fora do campo, e é um jogador que apresentou algo que o futebol argentino realmente não conhecia dele. O Maravilha Martínez, que tem uma história de ter sido preso por engano, ficou 7 meses na prisão em 2014, de jogar em muitos times pequenos, de divisões muito inferiores na Argentina, depois de fazer carreira no futebol paraguaio, chegou a ter uma oportunidade quando ele era jogador do Libertad e foi emprestado ao Curitiba aí no futebol brasileiro, marcou 4 gols em 24 partidas no Coxa, era mais reserva do que titular lá em Curitiba, voltou para o futebol paraguaio, aí foi para o Instituto Córdoba, foi o momento em que a carreira dele mesmo explodiu, em que ele chamou a atenção aqui na Argentina por ter sido artilheiro da Série B, marcando muitos gols, e aí o Racing, que estava atrás de um centroavante, o traz como uma aposta e ele desencanta já no início. O início da passagem do Maravilha Martínez é muito forte aqui no Racing, e aí ele foi ganhando confiança e houve também uma sintonia muito boa com quem fazia a dupla de ataque com ele, o Maxi Salas, que hoje está no River Plate. Os dois se entendiam muito bem, até os números do Maravilha Martínez no ano passado são melhores do que desse ano, principalmente a partir do segundo semestre desse ano, quando essa dupla se desfaz por conta da ida do Salas ao River Plate. Mas os números do Maravilha Martínez, 50 gols, maior artilheiro do Racing em competições internacionais, é o artilheiro da Libertadores nesse momento, como você bem disse, e um jogador que é canhoto, que tem uma técnica muito apurada na finalização das jogadas, ele finaliza de diversas formas, com o pé esquerdo principalmente, tem uma dificuldade maior com o pé direito, mas com o pé esquerdo, dando cavadinha ou chutando forte, dando debaixo do goleiro, ele sabe ser frio na frente do gol e não duvida muito em finalizar. Mas é um bom preparador de jogadas, né? Porque existem alguns centroavantes que têm essa dificuldade em preparar jogadas. E não, o Maravilha Martínez é um cara que sabe sair da área, que sabe fazer o pivô, sabe fazer a parede e tem uma característica muito importante para o estilo de jogo do atual Racing do Costas, que é o cara que ganha no corpo a corpo com o zagueiro. Então, o Racing, que tem uma das estratégias muito utilizadas pelo Costas, que é a bola longa, essa bola busca muitas vezes o Maravilha Martínez, que disputa com os zagueiros e muitas vezes leva vantagem preparando a jogada para quem vem do meio ou para algum dos pontas do Racing. Até a metade do ano passado,
isso era revezado entre Salas e Maravilla Martinez. Uma hora o Salas brigava com os zagueiros, outra hora o Maravilla, e eles ali se entendiam muito bem. Com a saída do Salas, o Racing agora depende muito mais desse apoio dos pontas e até mesmo dos laterais para a criação de jogada, para essa segunda bola, quando o Maravilla vai no corpo a corpo com os zagueiros, mas é um jogador que sabe muito bem utilizar o corpo, ganhar essas bolas, nessa, como se diz em espanhol, nesse roce que se faz aí com os zagueiros. Ô Sibila, e você espera hoje, já que falamos de centroavante, você espera hoje o Maravilla Martinez isolado, como dizia Nelson Rodrigues, mais solitário que Robson Cruzoé? Ou você acha que o Racing... Cadê o Sibila aqui, gente? Põe o Sibila para eu falar com ele, por favor. Ou você acha que o Racing vai municiar o centroavante, que o Racing vai jogar, vai ter jogo hoje no Maracanã, não vai ser ataque contra a defesa? Galera, tá na cara que vai ser ataque contra a defesa. Os caras vêm pra jogar numa linha de 5, né? Vai jogar no 5-4-1. Cara, não tem como, né? Tudo bem que eles vão tentar sair no contra-ataque, explorando ali os corredores, né? As laterais. Mas, cara, os caras vão tentar se defender porque eles sabem que se tomar um gol só, perder de 1-0, pra eles é lucro. É um placar que lá na Argentina pode trazer problemas para o Flamengo. Então os caras vão tentar primeiro empatar o jogo de todas as maneiras, depois vão tentar perder de pouco para não ter que correr o risco de ser eliminado já no Maracanã, né? E por último, se tiver levando ali, né, um placar ruim, vão tentar sair para o jogo, mas com muita cautela para que o jogo não seja liquidado já nessa primeira partida. Então fica muito claro, a ideia de jogo do time do Racing vai ser se defender e jogar por uma bola, tentando, né, explorar os contra-ataques contra o time do Flamengo, que hoje precisa ser letal dentro do Maracanã. Assim, pensando no que foram os duelos das oitavas de final e das quartas de final, pensando que o Costas deve mais ou menos repetir a estratégia, o Flamengo terá muito mais posse de bola e os ataques do Racing serão alguns, né? Então ele vai estar mais próximo de estar tão isolado ali, tão solitário quanto o Robson Cruzoé. Mas isso vai depender muito também da postura do Flamengo, se o Flamengo começar a sentir o jogo, porque tecnicamente no meio de campo, a ideia do Costas qual que vai ser para hoje à noite, se confirmada a escalação, é colocar um time que pode variar de um esquema com uma linha de 4 ou uma linha de 5 defensiva, e quando estiver com a linha de 4, vai ter 3 volantes no meio de campo para ganhar os duelos no meio de campo. A ideia é povoar o meio de campo com o Sousa, Almendra e Nardoni, mas eventualmente, se o Flamengo estiver empurrando muito o Racing, é o Sousa ser recuado, que ele faz muito bem de líbero, jogando ao lado do Colombo e ao lado do Rojo. Mas a hora que o Racing tiver a bola, o Racing é um time que se aproveita muito de contra-ataques, tem a bola longa que eu já citei e gosta muito de contra-ataques. E aí os contra-ataques são muito armados pelo lado do campo, com os laterais que apoiam muito, o Mura pela direita e o Rojas pela esquerda, e com os dois pontas, o Solari por um lado e o Konechny pelo outro. Então, não acredito que o Maravilla terá tantas oportunidades, pela ideia de que a gente viu no jogo contra o Vélez e contra o Peñarol. Agora, se em algum momento o Flamengo começar a dar chances para o Racing, como deu para o Estudiantes, o Racing tecnicamente é um time melhor do que o Estudiantes. O Racing pode machucar mais o Flamengo na construção de jogadas, com um meio campo mais técnico, jogadores de bom passe no meio de campo e tendo, como eu disse, um centroavante que é muito bom no corpo a corpo e que tem um faro de gol impressionante. Assim, o Maravilla, nessas 2 temporadas dele pelo Racing, dificilmente você vê um jogo e fala assim, nossa, olha o gol que o Maravilla perdeu. Então, a bola que sobe para ele, pelo menos na direção do gol, geralmente vai. Ô Sibila, e você acha que em algum... Boa tarde, primeiramente, né? Vou ser educada. Você acha que em algum momento, apesar da postura do Racing majoritariamente vir aqui no Maracanã se defender, você acha que em algum momento ou alguns momentos do jogo ele vai optar por subir marcação e dificultar a saída de bola do Flamengo, que é um dos pontos fortes, né, do Flamengo, a saída de bola, ou vai sempre ficar do meio para trás, deixar o Flamengo construir desde trás com liberdade, sem incomodá-lo ali em cima?
Oi, Rê, tudo bem? Boa tarde para você também. Não, o Racing tem como postura a pressionar a saída de bola. É claro que é algo que não dá para fazer nos 90 minutos. Isso era muito feito com o Salas e com o Maravilla. Quando o Salas deixa o Racing perde essa intensidade na pressão alta. E aí o Costas foi fazendo alguns testes e encontrou no Konechny, que é um jogador que chegou agora no meio do ano, esse jogador mais tático que consegue pressionar a saída de bola e voltar depois para ajudar na marcação, junto com o Solari do outro lado. Então, é um time que vai pressionar a saída de bola do Flamengo, certamente. Eu estou apostando, acreditando que inicialmente o Racing vai ter essa postura um pouco mais de esperar o Flamengo, primeiro pela qualidade técnica do Flamengo e segundo porque essa foi a postura que o Racing adotou contra o Vélez e contra o Peñarol, que são times tecnicamente inferiores ao Flamengo. Agora, o Racing não foi bem nesses jogos. Contra o Peñarol, poderia ter perdido por mais de um gol de diferença e contra o Vélez, o jogo estava meio amarrado, o Vélez tinha tido algumas oportunidades, assim, nada muito assim clara, foram duas com o Michael Santos ali, aí veio a expulsão e aí com a expulsão o Racing conseguiu vencer o jogo. Agora, o Racing, quando foi enfrentar o Fortaleza no Castelão, lá no Castelão, o Fortaleza, que vinha numa sequência muito ruim de resultados, de desempenho, o Fortaleza deu campo para o Racing. E ali o Racing se tornou dono do jogo. Então, se o Flamengo der essa oportunidade para o Racing, não é que o Racing vai ficar ali esperando e dando a bola de graça para o Flamengo. Ele tem, por costume, também ter a posse de bola quando o adversário também permite que ele tenha. Então, vai depender se o Flamengo pode estar muito nervoso, pode a bola não entrar e começar a se desesperar, às vezes começar a tentar bola longa e aí o Racing pode adiantar um pouco mais as suas linhas, que foi a postura que teve lá em Fortaleza, que surpreendeu até mesmo os torcedores do Racing, quando viram o Racing daquela forma tão voraz atacando o Fortaleza na fase de grupos fora de casa. É um time que está com a confiança muito em alta em jogos no Brasil, contra brasileiros, isso os jogadores sentem, a torcida sente, né? Então, a gente fazendo uma comparação. River e Palmeiras, Flamengo e Racing. Quando eu conversava com os torcedores do River, eu senti os torcedores do River muito menos confiantes de que poderiam fazer frente ao Palmeiras. Não vinha bem, o River vem de eliminações em sequência para brasileiros, o Palmeiras com toda a campanha que tem feito nos últimos anos na Libertadores, isso fazia com que a gente estava lá na frente do Monumental de Nunes, eu conversei, se não me engano, com o Rizek, falei, não estou sentindo o pessoal muito confiante aqui não. Aqui, conversando com os torcedores do Racing, é outro sentimento. O torcedor do Racing está confiante porque vem de uma sequência muito importante de vitórias sobre brasileiros. A imprensa tem jogado isso muito para cima, o Racing é o time que vence os brasileiros e tem conseguido os resultados em campo. Então, a torcida hoje que vai ao Maracanã, por parte do Racing, vai confiante, não em, vamos perder por pouco, não, vai confiante em conseguir um empate, uma vitória, porque se entende que o Gustavo Costas conseguiu encontrar uma estratégia e esses jogadores conseguem entregar em campo uma fórmula que incomoda o futebol brasileiro. É claro que cada time brasileiro é um time, mas essa confiança está aí para o torcedor do Racing. Falar de torcida então agora, Sibila. Primeiro a mandante, a do Flamengo. A torcida do Flamengo tem os maiores públicos do ano. Os 5 maiores públicos do ano no futebol brasileiro em 2025 são do Flamengo. Pelo momento do clube, o gigantismo da torcida, o tamanho do Maracanã, eles têm a maior média de público do Campeonato Brasileiro e é impressionante a média de público do Flamengo, de quase 60 mil torcedores por jogo. O maior público da Libertadores, Flamengo e Estudiantes, 71.977 torcedores. Então, assim, tiveram contra o Cruzeiro o maior público presente no novo Maracanã também, 72.565 pessoas. Hoje é casa cheia. Hoje é casa cheia. E um ambiente fantástico, porque além da torcida brasileira, além da torcida do Flamengo, que vai lotar e colorir o Maracanã, a gente tem do lado do argentino, como disse o Sibila, uma torcida muito confiante. E isso ficou claro nessas imagens que o próprio Sibila compartilhou ontem em redes sociais, da chegada do time ao hotel. Muita gente por lá, Sibila, muita gente veio da Argentina para acompanhar esse time do Racing.
São mais de 4 mil torcedores, Rizek. Saíram mais de 90 ônibus aqui de Avejaneda para o Rio de Janeiro. Tem a história do torcedor que foi a pé, né? Tá lá no Globo Esporte. Se alguém quiser dar uma olhadinha, depois tá no Globoplay. Essa história contando o torcedor que foi a pé, que ele faz isso, já fez isso em outros jogos e conseguiu, através de carona, chegar ao Rio de Janeiro. Tem uma imagem muito legal dos torcedores do Racing transformando um avião, parecia um pedaço da arquibancada do cilindro, cantando, fazendo muito barulho dentro do avião. Ontem, mais de 100, 200 torcedores, né? Centenas de torcedores estavam ali em frente ao hotel, recebendo. Os jogadores foram lá, tiraram foto, autógrafo. E a torcida do Racing é uma torcida que ela é presente, ela se faz presente, uma torcida que canta bastante. Então, vai ser possível ouvir por muitas vezes, quem estiver no Maracanã ou quem estiver ouvindo na nossa transmissão ali na Globo, a torcida do Racing cantar, porque é uma torcida que canta forte, canta alto, isso é normal. E está com essa confiança em alta por esse retrospecto recente contra os brasileiros, com esse desempenho do Racing nas Copas internacionais, né? Porque no Campeonato Argentino esse ano o Racing viveu uma temporada, está vivendo, de muitos altos e baixos. Agora foi voltar a vencer no Campeonato Argentino usando os reservas, porque com os titulares chegou a emendar uma sequência de 4 derrotas seguidas no cilindro. Então, algo que não se reflete nas Copas, né? Nas Copas internacionais, o Racing tem ido bem. Então, é uma torcida que está muito confiante mesmo. Vale lembrar que há pontos de... Quem for aí, né? Se tiver algum argentino nos assistindo que entenda português, ou algum torcedor brasileiro que vai na torcida do Racing, existem ali já nas redes sociais do Racing os pontos de encontro para esse torcedor ir ao Maracanã e deixar o Maracanã, como que vai ser esse traslado também para evitar qualquer problema. E também o Racing hoje postou na sua contra o racismo, para que não haja nenhuma manifestação racista na arquibancada do Racing. A gente viu essa postagem hoje e esperando que assim seja, né? Então o Racing já passou essa mensagem para o seu torcedor. Infelizmente, é preciso passar essa mensagem, né, Rizek, por conta dos eventos que aconteceram recentemente, mas é uma torcida que vai estar presente então no Maracanã. Mais de 4 mil ingressos foram vendidos para o torcedor do Racing e aqui, para o jogo da semana que vem, ingressos já esgotados, tá? Esgotaram hoje é quarta, na segunda-feira já se havia esgotado os ingressos aqui para o jogo da quarta-feira que vem. Dos números do Racing me impressiona isso. O Racing é o 8º colocado do Campeonato Argentino, mas ele está com só uma derrota nos últimos 9 jogos, né? Então, assim... Como o Sibila disse, eles meio que deixaram de lado mesmo, né? Tem um termo em língua espanhola que eles... ilusión, né? Acho que dos 4 semifinalistas, o que está mais ilusionado é o Racing, assim. Há muito tempo não chegava com a condição tão boa para ser campeão. Claro que todo mundo quer muito, gente. Os 4 que estão lá, são 2, 3 jogos para cravar. Mas, assim, é um time que vive um momento que vem da última temporada diferente, por tudo que o Sibila disse. E até por isso, o Campeonato Argentino ficou em segundo plano. Tem um relato. Tá tomando café da manhã, a gente tá no... A Calan tá no mesmo hotel, eu tava relatando a mesma coisa. Tem muita torcida do Racing, assim, família, casais idosos, crianças, assim. É torcer para continuar esse clima pacífico e de desfrute de uma semifinal. E que a torcida do Flamengo que vai à Argentina também possa ter isso na semana que vem. Diferente do ano passado, que na semifinal a gente teve um monte de problema, né? Com a torcida do Peñarol. Esse ano, até o momento, assim, o clima ideal para um grande jogo sul-americano, para uma noite de Copa inesquecível. Só esse relato, assim, que é bem bacana, porque a gente vai ver hoje, frente a frente, 2 times que querem muito, né? O Sibila e o Henrique falaram sobre os torcedores, a equipe, né? Todos estarem muito mobilizados para essa semifinal. E eu li uma notícia lá na Argentina, um site argentino, que nas últimas rodadas ele não vem jogando como equipe titular. Eu não sei se o Sibila pode confirmar pra gente, mas o quanto isso é bom pela questão do descanso, é claro, mas da questão do ritmo de jogo, da equipe titular. Qual foi a última vez que esse time titular jogou? Exato, né? Minha dúvida realmente era isso, assim, o quanto pode ser bom ou ruim, no caso pro Flamengo, isso aí. Trago os dados aqui, tá? Desculpa, vocês vão ver que às vezes eu mexo na câmera, porque tá saindo sol e sombra, né? Então, só pra gente ficar com a imagem legal aí no telão. Os números do Racing recentes. O Racing, a última vez que entrou em campo com o time titular foi no dia 2 de outubro, então estamos falando de 20 dias atrás, pela quartas de final da Copa Argentina, jogo em que o Racing jogou muito mal, foi derrotado pelo River por 1-0. No momento em que o Racing vinha bem animicamente, tinha se classificado para a semifinal, o River tinha sofrido a derrota para o Palmeiras, estava eliminado e mesmo assim o Racing entrou em campo, tomou um gol do Salas, né, que foi o jogador que trocou o Racing pelo River e não ameaçou o gol do Armani. O Racing não conseguiu dar um chute a gol naquela partida. Foi um jogo muito ruim do Racing. Desde então, o Gustavo Costas adotou uma estratégia
estratégia de descansar os titulares, porque aquele jogo contra o River ficou muito, segundo a comissão técnica, na culpa do cansaço. Os 2 jogos contra o Vélez, entre os jogos contra o Vélez, o Racing tem um clássico contra o Independiente e depois já encara o River Plate. Então foi uma sequência que os titulares entraram muito em campo, se desgastaram. Então, segundo o Costas, o time precisava descansar. E descansou de vez o time. Foram 3 jogos pelo Campeonato Argentino após essa eliminação. Os 3 jogos, o Racing entrando com o time praticamente reserva, colocando um titular, o outro em campo, o Cambeses, o goleiro titular atualmente, eventualmente colocava um zagueiro titular, um lateral titular, e mesmo fazendo esse controle de carga, o Racing ainda teve problemas físicos. Perdeu o Franco Pardo, zagueiro que chegou no meio do ano e que ajeitou. Os números defensivos do Racing melhoraram muito na bola aérea, principalmente, que é uma dificuldade enorme que o Racing tem, que é na bola aérea defensiva. Para vocês terem uma ideia, o Franco Cambeses, né, que é o Facundo Cambeses, que é o goleiro titular hoje do Racing, né, que assumiu a posição faz 8 jogos. Em 8 jogos como titular, em 7 ele não sofreu gol. E muito tem a ver com essa chegada do Pardo. Só que o Pardo está fora dessa semifinal contra o Flamengo por conta de uma lesão nesses jogos em que o Costa estava poupando o time. E o outro que sentiu uma lesão foi o Gabriel Rojas, que é o lateral esquerdo titular, hoje um dos principais jogadores do Racing. Faz 10 dias que ele sentiu essa lesão muscular contra o Banfield. Ele está no Brasil e a expectativa é de que ele seja titular. Se ele não for titular, o Moura, que é lateral direito de origem, jogará pela esquerda e o Martirena entrará pelo lado direito. Mas tem outros jogadores que também estavam com problemas físicos, como o Santiago Sousa, que é muito importante hoje, o capitão do time, que é esse jogador que pode fazer o camisa 5, pode ser o líbero ali numa linha de 3. O Nardoni está voltando de lesão, que dos volantes do Racing é o mais técnico, é o mais criativo, e o próprio Moura. Então é um time que se poupou nas últimas 3 semanas, nesses últimos 20 dias, com muito controle de cargo, mas mesmo assim teve problemas físicos entre os jogadores titulares, e isso é uma preocupação, sim, que há pelo lado do Racing, principalmente pensando no Gabriel Rojas, que num jogo em que o Racing pode depender muito de uma bola espetada, de um contra-ataque, perder a capacidade do Rojas de quebrar linha, de levar essa bola lá para o ataque, o cruzamento, um jogador que dá muitas assistências, seria algo ruim para o Racing não tê-lo hoje na escalação titular, mas foram coisas que foram acontecendo nesses jogos em que o Costas estava poupando o time titular. 2 coisas exigem muito respeito do Flamengo ao Racing hoje. Uma delas é a qualidade da equipe argentina, a campanha que eles fazem na Libertadores, como a gente já falou, ela é melhor do que a própria campanha do Flamengo. A gente pode colocar na tela os dados. O Flamengo marcou 11 gols ao longo da Libertadores. O Racing anotou 19 gols marcados. Então, assim, o Racing na fase de grupos, ele perdeu um jogo para o Atlético Bucaramanga, atropelou o Fortaleza no Castelão, empatou com o Colo-Colo fora, atropelou depois na volta o Bucaramanga, atropelou o Colo-Colo 4-0 e ganhou de novo do Fortaleza. Depois passou pelo Peñarol, perdeu na ida 1-0 e na volta 3-1, que demonstra a força do seu estádio. Terceiro gol nos acréscimos, finalzinho, gol do Pardo, que é o zagueiro que não joga, que está machucado. Venceu o Vélez em 2 jogos muito equilibrados, os 2 por 1-0. Então, assim, é uma campanha boa, né, superior à do Flamengo, e é por isso, por ter feito uma campanha na fase de grupos de líder que decide em casa o jogo da volta. E o outro é a maneira, para mim, surpreendente, confesso, como o futebol argentino, neste ano especificamente, está enfrentando bem os times brasileiros. Não é segredo para ninguém que a gente vive um momento de domínio único aqui na América do Sul. Os últimos 6 campeões da Libertadores são brasileiros, com 4 finais entre times brasileiros. A diferença econômica é brutal. E, no entanto, o enfrentamento de times brasileiros contra argentinos nesse ano está complicado. Muito mais do que eu esperava, por exemplo. Na soma de todas as competições, Recopa, Sul-Americana e Libertadores, os argentinos têm mais vitórias contra a gente do que a gente contra eles nesse ano. No total, são 30 jogos entre clubes argentinos e brasileiros nesse ano, 13 vitórias de argentinos, 8 de brasileiros e 9 empates, na soma das 3 competições. Eu sei que se o Flamengo passar pelo Racing e o Palmeiras já passou pelo River Plate, tudo isso vai virar mera estatística. Mas vamos lembrar que o Lanús eliminou o Fluminense, o Huracan ganhou os 2 jogos que fez com o Corinthians. O Flamengo já perdeu para 2 o Flamengo ganhou e perdeu do Estudiantes. Então, assim, a gente está vendo essa superioridade técnica muito grande que a gente tem, financeira e técnica,
tem proporcionado duelos muito mais equilibrados do que a teoria poderia supor. E uma das razões, eu acho que é essa. Os argentinos estão estudando demais os nossos times, demais, e dedicando uma prioridade total e absoluta a esses confrontos. O Flamengo jogou domingo com o Palmeiras. O Racing está dormindo, acordando, jantando, tomando café da manhã com o Flamengo já há um bom tempo. Então tá aí, meus amigos. Tá chegando a hora, hein? Flamengo e Racing, direto do Maracanã. Semifinal de Libertadores da América. Primeiro jogo. Olha... Eita, meu Deus. Tomara que dê tudo certo pro nosso Mengão. Tô confiante. E você, tá confiante? Coloca o seu palpite aí. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidade para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!